Então, a Igreja Católica, irresponsável, criminalmente falando, foi quem, entre aspas, infectou o pensamento humano desde os séculos XIV e XV, e nós hoje, que vivemos século XX e XXI, sofremos os efeitos disso e ainda não fomos devidamente orientados, esclarecidos em relação a esse assunto. Falando em crítica e capacidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre inferno, diabo, o que você pode falar sobre isso? Que isso é um tema muito explorado e pouco claro, assim. Muita gente coloca como um mal. O que você pode falar sobre o diabo, sobre o inferno? Em tese, o diabo não existe. Tá. E eu digo em tese porque, tecnicamente, não pode existir diabo se nós entendemos como isso sendo uma criação com um mínimo de algo de bom que possa existir. Se a gente tirar algo de bom, fica o nada, mas ainda assim não cabe um diabo. Tá? Qual o problema aqui? O evangelho de Bartolomeu, que é um chamado evangelho gnóstico, um daqueles que foi produzido por um grupo de Maria Madalena, mas foi destruído no século IV e só foi reencontrado em Nag Hammadi, de 1945, esse evangelho, Bartolomeu diz, Jesus, conversando com o Jesus ressuscitado. Né? Jesus ressuscitado, que basicamente criou mais evangelhos do que quando estava na condição humana. Então, no evangelho de Bartolomeu, o Jesus ressuscitado, conversando com Bartolomeu, Bartolomeu diz ao Jesus ressuscitado, mestre, quando tu estavas na cruz antes da tua morte, eu confesso que fugi e fiquei escondido atrás de uma árvore e fiquei vendo você na cruz, mas teve uma hora que eu achei que você saiu da cruz. E eu esfreguei meus olhos e continuava a olhar para a cruz e não mais lhe via. Mas a partir de um certo momento, você apareceu de novo na cruz. Você foi para onde, mestre? Eu estou repetindo aqui o teor do evangelho de Bartolomeu, a forma narrativa do evangelho. Aí o Jesus ressuscitado diz, eu dei 500 passos para dentro da terra e fui ao Hades. Hades nunca foi inferno. Hades é, entre aspas, um gênero da mitologia grega, o que diz que é o Tártaro, o lugar onde certas figuras se encontram. Mas não é inferno. Só que na tradução para português vem inferno. Jesus disse, eu fui ao inferno e lá me encontrei com Belial e Hades, ou Hades, que é o irmão de Zeus, na mitologia grega. Aí a tradução para português é, e lá eu me encontrei com o diabo e com o inferno. Vejam o tipo de tradução. Então, assim, se nós formos atrás da Gênese, por trás da palavra diabo e inferno, nós vamos encontrar falhas terríveis na questão da própria etimologia e de como esses vocábulos surgiram, e a gente vai entender que foi de novo a Igreja, as traduções mais recentes do catolicismo para a língua latina e da língua latina para as línguas atuais, que criaram esses conceitos, mas eles jamais existiram. O que existia é o conceito de Tártaro, de Hades ou Hades e blá, blá, blá. Inferno nunca. É coisa recente. Como o diabo também, na época em que os templários, no século XIV, foram perseguidos por rei Espanha e França, Filipe, e o Papa inventou que a cabeça de Baphomet, que os templários adoravam, era o diabo. O diabo surgiu a partir do século XV. Que é o bode, né? O Baphomet. Não é o bode? Não, não é um bode. Era a cabeça sagrada do maior pensador por trás do culto da Cabala, que é Shokma, que é a segunda Sefirá. São 10 Sefirás. Keter, Shokma. Shokma é a grande cabeça, que na época em que isso foi assim organizado, quando você tinha poder de sabedoria, colocavam-se cornos, chifres na cabeça, para significar sabedoria. Só que
Hoje, a gente pensa que diabo tem a ver com cara de bode, exatamente porque a igreja promove esse tipo de situação desde o século XV para poder ter um motivo para culpar os templários, que cultivavam a cabeça de Bafomé. Mas isso era uma homenagem à sabedoria que era Shokma e que dele, um outro avatar chamado Rockma, que é o tal Sofia que eu falei, que significa personificação da sabedoria. E Shokma era maior do que Sofia, então era mais ainda sábio. E Shokma corresponde ao Vishnu da mitologia ariana hindu. Então, a Igreja Católica, irresponsável, criminalmente falando, foi quem, entre aspas, infectou o pensamento humano desde os séculos XIV e XV. E nós, hoje, que vivemos século XX e XXI, sofremos os efeitos disso e ainda não fomos devidamente orientados, esclarecidos em relação a esse assunto. Aí pensamos que existe. A má tradução, né, dos livros, da Bíblia, pode ter sido uma causa disso. Seguramente. Né? Porque eu não sei qual foi a primeira língua, foi aramaico, se não me engano, não sei. Hebraico. A Bíblia que nós entendemos, ela tem o contexto hebraico, aramaico. Aí no século II a.C., quando Alexandre criou, entre aspas, o helenismo como sendo a expressão da cultura grega, e os judeus foram libertados por Ciro, rei da Pérsia, e foram, entre aspas, na época de Alexandre, morar em Alexandria, eles então resolveram traduzir para a língua do Império de Alexandre, que era grega, todas as traduções que antes estavam produzidas em hebraico e aramaico. Então surgiu a Septuaginta, que é a versão dos 47 livros da Antiguidade Judaica escrita em hebraico para o grego. Só que isso foi 2 séculos antes de Jesus. Só que 4 séculos depois de Jesus, ou seja, com 6 séculos de diferença, o cristianismo foi transformado em catolicismo e tudo isso precisava agora ser traduzido para o latim, que era a linguagem oficial do Império Romano, que sempre perseguiu o cristianismo, mas agora transformou o cristianismo no catolicismo apostólico romano. Então, tudo isso que era em hebraico, aramaico, grego, foi traduzido para o latim e com certas adaptações. Bem horrorosas. Horrorosas, que o Império Romano, que antes julgava Jesus um bandido, agora tinha que torná-lo o herói, já que agora era o Deus, não é mais nem um herói. Os romanos elevaram Jesus à condição de igual a Deus, com o mito da Santíssima Trindade que eles criaram. Aí as traduções, como você bem disse, se ferraram aí. Tem religiões que só deixam na língua original, né? Até para não ter esse, eu não sei qual. O jainismo deixa na original, o budismo, o próprio hinduísmo nas suas muitas vertentes, para evitar esse tipo de Quem quiser que aprenda, né? Quem quiser que se vire para aprender.